Então, dado o tema, corrida de ratos, vamos então para o nosso texto que está no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Versículo bem conhecido, 3 versículos bem conhecidos, por sinal. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações do bem, não provém do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa. Sim, o mundo passa, assim como todas as outras coisas. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Essa é a palavra de Deus. Amém? Gente, corrida de ratos. E eu queria fazer uma reflexão, sendo sociólogo, né? Uma das formações que eu tenho é em sociologia. E aí, em primeiro lugar, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre a dinâmica daquilo que a gente chama de rotina automática. Você já parou para pensar por que você faz o que faz todos os dias? Todos nós temos sonhos, né? Nós vamos para a escola, nós tentamos tirar as melhores notas, às vezes, né? Nós temos gostos, preferências, maratonamos, temos, né, aquele gosto por determinado tipo de série, tentamos criar rotinas em nossas vidas. Tempo para vir para a igreja, alguns nem vêm para a igreja por conta de outras responsabilidades. Eu creio que a igreja podia estar muito mais cheia hoje de jovens, mas quantos jovens hoje estão abraçando outras responsabilidades, outras rotinas, e estar na casa de Deus não faz parte das suas rotinas. Enfim, por que fazemos o que fazemos? Então, já parou para pensar como os sonhos, eles surgem nas nossas vidas, e nós abraçamos, e nós passamos agora a correr atrás deles. Mas por quê? E principalmente, será que esses sonhos verdadeiramente são os sonhos de Deus? Ou será que é outra coisa? E se é outra coisa, que outra coisa é essa? É interessante que a gente veja que boa parte desses sonhos que nós passamos a conceber começa na escola. E muitas vezes nós somos treinados na escola. Na escola nós somos condicionados a obedecer, a competir e a nunca questionar. E você vai dizer para mim, não, Jaquel, espera aí. Obedecer e competir ainda vai, mas a não questionar. Aí eu vou dizer aqui, ó, quantos aqui já passaram pelo rito do Enem? O Enem, levanta a mãozinha aqui, ó. Eu também levantei, vocês ainda estão na fila, pode baixar, né? E no Enem é aquela coisa. Vou fazer outra pergunta. Quantos aqui já frequentaram algum cursinho pré-vestibular durante longo tempo ou pouco tempo? Aqui, baixa a mãozinha, né? Todo mundo aí não aprendeu na escola e foi dar prejuízo para os pais, a gente teve que pagar aí a prorrogação, né? Mas enfim, frequentaram cursos para pré-vestibular. Tudo bem. O interessante é que a gente vê o seguinte, quando a gente está nesses cursos, eu já fui professor desses cursos e eu saí. Eu não aguentei passar muito tempo nesses cursos. Por quê? Porque eu ensinava, dentre tantas coisas que eu ensinava história. E eu sei do potencial transformador dessa disciplina. Mas aí o que acontecia? Os alunos não estavam preocupados, né, em problematizar as questões sociais não resolvidas. Não, eles estavam querendo saber direitinho, ó, professor, didaticamente, o que é que a banca pede, como é que eu devo pensar isso, se cair numa prova, como é que eu respondo? Eles não estavam procurando uma autonomia no pensar para poder agir socialmente de uma forma mais enfática, racional. Estavam querendo mudar as próprias vidas. Estavam querendo subir na escala. Ou seja, muito do que a gente aprende na escola não é para questionar. É nessa corrida desenfreada, e tem escolas que isso aí é muito mais da cultura delas do que outra. Hoje eu vi uma propaganda de uma escola que dizia, olha, nós aprovamos não sei quantos, 90% entraram em universidades públicas e particulares, milhares aprovados aí nas Olimpíadas de Matemática, de Números, 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 e cada um desses números vê do quê? Sonhos, sonhos, sonhos. E desde pequenininho
Tem escolas que já fazem simulados, primeiro ano do ensino fundamental, a criança não sabe nem marcar um X, a primeira letra que eles aprendem é justamente o X para poder fazer o gabarito. Que cultura é essa que a gente vive? Como é que os sonhos entram em nossas vidas? Através das séries, através do nicho que você faz parte. Ou seja, se você está numa escola que todo mundo está pensando em medicina, é provável que você... Interessante que o pastor Felipe repete muito isso, e é verdade. Você acaba sendo um reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Isso é verdade. E, infelizmente, muitas dos sonhos que certas instituições compartilham não nos aproximam mais de Deus. Eu não estou dizendo que fazer medicina não é uma coisa que vai te aproximar de Deus, mas o objetivo que te move a fazer qualquer curso universitário é isso que tem que ser refletido. Tá falando? Eu não sei quantos cursos universitários eu fiz na vida, e eu tô falando sério. Eu parei de contar quando os dedos das mãos acabaram, né? Então eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso, né? E como sociólogo, eu digo para vocês, tem muita gente que tem caminhado como cego e não para pensar que muitos dos seus sonhos não são os sonhos de Deus, mas são os sonhos que foram colocados em suas mentes e seus corações através de uma vivência mais profunda no mundo e não fundamentado na palavra do Senhor. Então, desde pequeno, desde a infância, nós começamos essa trajetória a viver uma corrida que não necessariamente seria aquela corrida que a Bíblia nos propõe, mas uma corrida que o mundo propõe. Então, vivemos a ilusão do sucesso. O sistema de obediência, como ratos treinados para passar por um labirinto. E o rato sabe que tem um estímulo lá. Então ele vai lá passando. Meu filho gosta de assistir esses vídeos. O ratinho, ele vai lá passando pelos perigos e tal, tudo para pegar a recompensa. E todos nós temos uma recompensa social no final. Nossos sonhos nos levam a prestígios. Nossos sonhos nos levam à satisfação, à autossatisfação. Nossos sonhos nos levam ao reconhecimento. Nosso sonho nos leva a uma estabilidade. Nosso sonho nos leva a morar não numa casa, mas talvez numa melhor casa, não ter um carro, mas ter o melhor carro. A ilusão do sucesso. O diploma acaba sendo o direito de você sair de uma roda, feito aquele ratinho que fica assim, ó, fica rodando e não sai do lugar ali. Mas de repente você consegue o diploma, terminou o ensino médio. E aí você vai poder concorrer na roda de quê? Do vestibular. E de repente você passou e pode ter agora o sonho aumentado. Finalmente eu vou ter o quê? Meu próprio escritório, minha própria clínica. Finalmente eu vou ser terapeuta ocupacional. Finalmente eu vou ser médico. Finalmente eu vou ter minha bicicleta. Finalmente eu vou casar. Finalmente eu vou... A gente sai da rodinha pequena e aí agora a gente vai assumir a responsabilidade das maiores. Mas no final das contas a gente só continua correndo. E já pararam para pensar quantas pessoas dizem que o ano está passando cada vez mais rápido? E tá mesmo. O ratinho vai cada vez mais correndo mais rápido, porque ele aprendeu a correr, e ele corre, não sai do lugar. Ou será que ninguém nunca resistiu à tentação de acelerar o áudio do WhatsApp? A gente tá acelerando a vida e de repente conversar com uma pessoa um pouquinho mais calma já te deixa estressado, porque você não tem o controle. Você aprendeu a ter o controle sobre todas as coisas e você tenta e não consegue. Você agora tem que se acostumar com um ritmo de vida que não é mais o seu, porque a sua vida passa cada vez mais por esse aparelho e ele dita para você o que você tem que assistir, ele dita para você o ritmo do que como você tem que escutar. As pessoas, você pode até bloquear as pessoas. Olha que coisa linda, a pessoa te magoou, a pessoa realmente não te satisfaz, a pessoa não, você bloqueia, e aí você não vai ter mais aí o infortúnio de ter que se deparar com ela, com suas postagens. Ficamos presos à condição inconsciente de acharmos que somos donos de nossos próprios destinos, donos de nossas próprias decisões. E, gente, como sociólogo que sou, o que foi que me fascinou na sociologia? Foi justamente de perceber uma grande oportunidade.
a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o que me formou, como me formou e para que eu fui formado. Desde o berço, né, desde a minha maternidade até os meus 50, 60, 70 anos, só de ministério. Então, de perceber como certas estruturas são criadas, estruturas essas sociais, culturais, institucionais, e cada vez mais elas vão fazendo parte da gente, e não é consciente não, é inconscientemente. Boa parte dos processos que a gente faz, eles são inconscientes. A gente simplesmente não sabe por quê a gente quer determinada coisa, mas a gente quer. E se nós não conseguimos, nós nos sentimos tristes, acuados, isolados, deprimidos. Isso faz sentido para vocês? Então, a rotina dos ratos os prende numa prisão invisível. Aquele que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, que pode se gabar do prêmio de chegar exausto em casa, sem tempo de ler a Bíblia, sem tempo de orar, sem tempo de vir para a igreja, estuda. São pessoas que ficam e ganham cada vez mais sucesso social, mas ficam cada vez mais distante de Deus. Eu não estou dizendo que o crente tem que ser irresponsável, não. O que eu quero dizer é que existe um padrão em uma sociedade cada vez mais competitivista, que te obriga a fazer cada vez mais cursos, que te obriga cada vez a ficar mais separado de casa, do seu lar, e que isso é passado como normal, e daqui a pouco a gente, na primeira oferta, não vê a hora de ficar longe da família, na primeira oferta, a gente se estabelecer bem distante, fora, cada vez menos cuidando da própria família, claro, porque nós temos as instituições, temos as escolas que vão cuidar de nossos filhos, vão cuidar, enquanto a gente está cada vez mais correndo essa corrida de ratos. A gente acaba virando nessa sociedade um número de CPF. E aí você passou pela escola, e aí você terminou a faculdade, tem a própria clínica, terapeuta ocupacional, e aí agora você se torna um profissional, uma profissional bem-sucedida, e você vai poder tocar naquele pote mágico de ter uma boa remuneração e a partir daí criar muitas possibilidades na vida, viajar, lazer, consumir e ser consumida pelo consumo. Já dizia Zygmunt Bauman, nesse modelo de sociedade líquida, que cada vez mais as coisas que nós desejamos se dissolvem como poeira jogada assim ao ar, exigindo que a gente cada vez mais tenha novas experiências fazendo as mesmas coisas, consumindo. E aí, depois de tudo isso, concluímos a nossa vida. Chega a hora da tão sonhada aposentadoria. Gente, se tem uma coisa como profissional que eu tenho escutado na vida, muita gente mal começa a trabalhar, já começa a fazer as contas da aposentadoria. Porque para eles, o trabalho acaba sendo o quê? Um fardo. Para muitos, são 5, até mesmo 6 dias da semana de trabalho duro. O domingo, estou muito cansado para vir para a casa de Deus, estou muito cansado para ler a Bíblia, estou muito cansado para orar. Não, me deixe em paz. E aí, ano após ano, eles entram numa rotina, no piloto automático e cada vez mais. Esse ano passou mais rápido, hein? Esse ano passou mais rápido, hein? Esse ano passou mais rápido. Claro, porque cada vez mais como um ratinho, aquele ratinho que ia bem devagar, agora ele tá crescendo, cada vez mais responsabilidade, tá crescendo, tá correndo cada vez mais rápido. Claro que o mundo vai passar mais rápido. Claro que o ano vai passar mais rápido. E quando pensa que não, como diz a Bíblia, a vida passa como um sopro. E você está à beira da aposentadoria e você, uau, como passou rápido e eu não percebi. São pessoas que muitas vezes caminham sem propósito, sem direção. Fazem o que fazem, correm, mas sem saber por quê. O prêmio amargo da aposentadoria. E aí a triste constatação que nessa corrida ninguém chegou até o final. Todos ficaram na grande ilusão e percebem que praticamente não saíram do mesmo lugar. E exaustos, vão ter que encarar o quê?
A morte. Não perceberam que o tempo todo estavam presos numa gaiola. Quem sabe você está num bom hospital, quem sabe você está num bom concurso, quem sabe você tem um bom nome profissional, e de repente, olha, Jaquielson, eu passo por isso muito, né? É muito fácil você recitar Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, 6,33. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas o grande desafio da vida do crente é o quê? Você viver. E você saber que a sua vida deve ser um eterno sim ao Senhor. E as outras coisas se resolvem. O interessante é que muitos não percebem a verdadeira liberdade. E qual é a verdadeira liberdade? É quando você finalmente acorda e você pode dizer não. Não é esse sistema que tem um fluxo e quer que todo mundo corra para uma mesma direção. Vou repetir. Você percebe que a verdadeira liberdade não está em você ir no fluxo dessa vida, mas em você ir na contramão dele. E o importante é a gente lembrar que essa corrida, ela não é uma corrida que nos desafia somente agora. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que desde o início da humanidade corrompida, esse dilema está sendo apresentado e é o que a gente encontra aqui no livro de 1 João. E sua carta é um verdadeiro tratado de como o crente deve caminhar na contramão de um sistema que nos aprisiona, que nos escraviza e que, no fim, leva todos para a morte. O que diz o versículo 15, então? Versículo 15. Depois de tudo isso, se você anda na luz que é Cristo, se você confessa os seus pecados, se você ama ao seu próximo, se você, de fato, e como jovem, venceu o maligno, aí ele dá um conselho. Que conselho é esse? Não ameis ao mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí a gente pergunta, Jaquielson, que palavra é essa, mundo? Então, gente, para a gente entender o sentido da palavra mundo, vamos para o grego. A palavra mundo, no grego, significa cosmos. E certamente a palavra cosmos, na ciência, vocês já devem ter ouvido, né? Que é justamente o quê? Todo o conjunto, o universo, todo esse mundo que nós temos ordenado, desde o mais longínquo universo até a menor partícula de átomo que nós temos, tudo isso, tudo estruturado é o quê? O cosmos. E frequentemente, ele é utilizado para significar o mundo, tanto o universo físico como o sistema da vida humana que nós habitamos. O sistema do mundo que nós habitamos é um sistema ordenado. Ele tem estruturas, ele tem padrões, ele tem símbolos, ele tem uma cultura estruturada, ele tem uma moral instituída, ele tem um conjunto ético. Em sentido literal, pode ser os planetas, mas no sentido social pode ser o mundo que nós habitamos. Esse sistema moral do mundo, sistema esse do mundo, que o versículo é muito claro, que contrasta com a lei de Deus. E a Bíblia é muito clara no versículo 15, quando diz, quem ama o mundo, não ama a Deus. Então, vamos abandonar nossos sonhos e não vamos querer nos formar, não vamos querer fazer uma faculdade, não vamos querer casar, não vamos querer ter uma bicicleta. Não é isso. Mas a questão é, o que te move a ter o consultório próprio, o que te move a ser terapeuta, o que te move a casar, terminar a medicina, entrar em medicina e ter a própria bicicleta. Isso vai te aproximar mais de Deus? Isso vai te fazer, de fato, uma pessoa que vai ser mais usada para a glória de Deus? Ou esse sonho é apenas o sonho que você tem para realizar e massagear o seu próprio ego esse que é cada vez mais alimentado por todo um sistema criado desde a escola até as séries da Netflix, as companhias que você anda e que te coloca a pensar e coloca nessa corrida desenfreada, essa corrida de ratos. Deixa eu citar um exemplo de alguém que eu admiro de muito, já que vocês aí, uma boa parte da área de medicina, Dr. Frank. Gente, cada vez que eu conheço o Dr. Frank, eu tenho uma maior admiração por ele. Porque ele não é apenas um bom médico, mas Deus tem usado o Dr. Frank de uma forma fantástica
até ponto de ele ser o quê? Diretor do regional, do hospital regional. E o interessante é que eu vejo que isso só tem acontecido na vida dele, porque antes ele é um exemplo de cristão. A forma como ele trata as pessoas, a forma como ele leva o evangelho através daquilo que Deus deu. Ele não é um tipo de, eu sou uma coisa no trabalho e sou outra coisa na igreja. Não, aonde quer que ele chegue, ele está mostrando a glória de Deus. E se possível, perder uma grande oportunidade profissional, ele vai perder porque ele sabe onde está alicerçado o pé dele. E assim deve ser a vida cristã. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que estudar. Tá bom. O que vai acontecer? Você vai passar no vestibular? É provável que um dia passe. Mas aí, quantos passos eu dou mais para perto do vestibular e quantos passos eu dou mais para evangelizar? A gente evangeliza as pessoas. Eu tenho segurança de abrir a Bíblia e falar um versículo para ajudar aquela pessoa a estar mais perto de Deus. Eu tenho realmente comunhão com Deus. Tenho ansiado por isso. Eita, vai chegar sábado, vai chegar domingo. Então eu estou para estar na casa do Senhor. É isso de fato que nos move. Muitas vezes nos perdemos no caminho, porque só estamos desde pequenininho, girando, sem sair do lugar. E quando eu digo sem sair do lugar, porque a verdadeira corrida que a Bíblia traz, ela traz frutos. Esse fruto é o quê? O reino de Deus se expande, mas o reino de Deus tem se expandido através da sua vida. Por isso que o versículo é muito claro quando diz: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele, é feito água e óleo. Não se mistura, por mais que a gente tente, não se mistura. Então, essa palavra mundo, ela nos desafia a pensar a verdadeira vida cristã. E sabendo que a palavra mundo representa o sistema desse mundo, o sistema político, o sistema econômico, o sistema de trabalho, o sistema religioso, quando ele não está alicerçado na verdadeira fé em Cristo, ele também está corrompido. Então, quais as corridas desse mundo, desse sistema moral corrompido, nós precisamos ficar alerta para não correr essa corrida? Em primeiro lugar, o hedonismo. Aí você vai dizer: Jaquelson, que palavrão é esse? Né? O hedonismo é aquela vida que procura, inicialmente, em último lugar, o prazer. Ir para a igreja e deixar de ir para o shopping, ir para a igreja e deixar de fazer aquela viagem. Eita, tem aquela série, tem que ler a Bíblia. Eu acho que eu vou para a série. E aí a gente sempre deixa os cacos para Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: mas os que vivem segundo a carne pensam somente nas coisas da carne. Claro, quanto mais série você assistir, mais série você vai querer. Quanto mais você quiser alimentar esse seu desejo de alcançar o sonho, você vai conseguir. Você vai estar cada vez mais desejoso. E o pior, quando você não consegue, muitos entram até em depressão, angústia. E não para pensar: poxa, na vida do crente, até quando dá errado, dá certo, porque nós não estamos sozinhos. E tudo dá graça, é o que diz a Bíblia. Mas quando a gente vive alimentando somente a carne, os sonhos não chegam, aí vem a queda. E a queda dói. Então, muitas vezes nós trocamos o prazer da satisfação em estar com Deus pelo desejo do sexo. E muitos jovens têm entrado na prática sexual antes do tempo e têm colhido, consequentemente, as suas ilusões. Vivem nas ilusões das festas, das bebidas, das drogas, das viagens. Isso é hedonismo. Viver para o prazer. E isso está alicerçado ao sistema do mundo que diz: você trabalhou a semana inteira, você merece o descanso. E aí, a gente troca a igreja uma vez por estar muito cansado, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. O relativismo. Os estudos nossos trazem muito isso. Não existe verdade absoluta. E aí, facilmente, e o que é bom, chamamos de quê? De mal. Isaías 5:20 diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Tudo é verdade, dependendo do ponto de vista. E muitas vezes, por não termos profundidade na Bíblia, porque não gastamos tempo desenvolvendo nosso conhecimento da Bíblia, obviamente a gente
vai cair nessas ilusões e quando pensamos que não, estamos mais vivendo a lógica do mundo do que a lógica de Cristo. Um terceiro abismo que muitos caem nessa corrida desenfreada de ratos é a corrida por alimentar os desejos materialistas. Zygmunt Bauman dizia, na sociedade capitalista você é aquilo que você consome. Muitos que querem entrar em medicina, que é um dos cursos mais concorridos do Brasil, quantos querem entrar em medicina porque o primeiro a querer ser ajudado é quem? Ele mesmo. Enfim, e essa porta o leva cada vez mais à porta do consumo, do status e do dinheiro, adquirindo bens materiais. Em Mateus 6,24 está escrito, não podeis servir a dois deuses, a Deus ou a riqueza, não. Tem que se escolher. E esse versículo entra muito claro com 1 João 2,15, quando diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai dele não está nele. O mundo e Deus não podem compactuar. Quer fazer medicina? Que faça para a glória de Deus. Quer casar? Que case para a glória de Deus. Quer ter sucesso profissional? Que faça isso para a glória de Deus. Vivemos em um mundo que muitos têm sido egocêntricos. Nessa corrida do egocentrismo, porque muitos acham que o mundo gira em torno deles mesmos. Enfim, temos a corrida da imoralidade sexual, da autonomia radical, da fama. Quantas vezes postamos, quem posta vídeos no YouTube, ou no Instagram, Facebook, WhatsApp, se a gente não tiver aquele tanto de curtidas, a gente tira. Nós vivemos mais pela aceitação que os outros vão nos dar do que necessariamente pelas nossas convicções. E aí a gente tenta dobrar os nossos conteúdos. Passamos filtros para esquecermos a nossa verdadeira essência. Então, como resistir a esse cosmos? Como fugir dessa armadilha que o mundo nos coloca, vivendo nele? Esse é um grande desafio para a vida do crente. E para concluir, vem aqui, não a receita do bolo, mas talvez caminhos que a gente pode explorar a partir de agora para ficarmos alertas a todo esse sistema de ilusões que nos aprisiona, desejos que nos deixa cada vez mais perto do mundo e cada vez mais distante de Cristo. Em primeiro lugar, para fugirmos dessa coisa chamada cosmos, desse mundo, desse sistema corrompido, maligno, só podemos fazer isso com a mente renovada na palavra de Deus. Em Romanos 12:2 está escrito, e não vos conformeis com este mundo, esse sistema mau, maligno, perverso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. E eles são mais o quê? São mais que o quê? Vencedores. O mundo vai dizer que você é vencedor se passar em medicina. Eu estou falando em medicina porque aqui é a maioria, tá? Mas depois eu falo dos demais também. Mas você vai ser mais que vencedor se você realmente colocar Deus em primeiro lugar. Se você realmente colocar, dizer, eu quero medicina, mas se o Senhor me guiar para ser uma outra coisa, eu vou aceitar. Aceita os sonhos de Deus e não os sonhos que o mundo coloca para você viver. Fuja dessa corrida sem sair do lugar. 2. Como é que você foge desse mundo, esse mundo que tem corrompido, esse mundo que tenta te escravizar? Se firmando com a identidade de Cristo. Aonde você chegar, mostre que você é cristão. Faça as pessoas saberem que você é cristão. Onde você tiver oportunidade, leve a palavra de Deus. Aonde você... Gente, o cristão tem uma música que eu gosto que diz, o crente deve ser como um barco no mar, que está dentro da água, mas a água dentro dele não está. Então, onde quer que você esteja, casamento, vida profissional, na universidade, ou até mesmo andando de bicicleta, faça isso para a glória de Deus. Porque o cristão, aonde quer que ele esteja, ele deve ser reconhecido e ele deve fazer a diferença, as coisas devem mudar. A Bíblia diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, se a gente está no sistema do mundo, não vamos fazer a diferença. Mas Cristo nos chama a fazer diferente. Em terceiro lugar, como é que a gente vence esse mundo, esse cosmos, instituído mal e perverso, com discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo? Procure ter intimidade com Cristo. Procure colocar os seus sonhos
Procure colocar os seus sonhos aos pés da cruz. Não sonhe seus sonhos, nem os sonhos do mundo, nem os sonhos da sua família, do seu pai, da sua mãe. Sonhe os sonhos de Deus. E em último lugar, como é que a gente vence esse sistema mundo? Participando da comunhão com os outros crentes e tendo pessoas realmente crentes que vão te influenciar. Se você está coladinho com alguém que é crente de verdade, já são dois, é feita a fogueira está queimando. Coloca uma terceira lenha, uma quarta lenha, uma quinta lenha. Daqui a pouco esse fogo está radiante. E essa tem que ser a vida do crente. Em comunhão somos mais fortes. Então, não troque estar na igreja quando outros convites vieram para você estar em outro lugar. Vocês estão falando com uma pessoa que estuda muito, gente. Eu perdi a conta de quantos livros eu já li na vida. Mas eu digo para vocês, de tantas coisas que eu li, eu nunca encontrei tanta sabedoria num único livro, conjunto de livros, que é a Bíblia Sagrada. Então não troque o seu tempo de devocional, não troque o seu tempo de refletir a palavra de Deus, não troque o seu tempo de orar na igreja, orar em casa. Tenha uma vida de oração. Então, gente, com esses 4 passos, eu poderia trazer 500 passos, mas para essa noite, esses 4 passos, certamente estaremos mais aproximados de Deus e da sua vontade, e fugindo dessa corrida de ratos que o mundo nos coloca, e vivendo e correndo a corrida que Deus verdadeiramente quer que corramos. Essa é a nossa palavra, que cada um possa refletir sua própria vida e possa permitir que o Espírito Santo haja tremendamente nos corações de cada um. Essa também é a nossa oração, em nome de Jesus.